Olá, a gente está aqui mais uma vez gravando as nossas lives. Nosso tema de hoje é Era Vargas. Só que é um tema tão rico que a gente vai dividi-lo em duas lives. A minha primeira fala é a seguinte: o raiar do novo dia, a Revolução de 1930. A Revolução de 1930 ela ocorre por causa diretamente da crise de 1929 no sistema capitalista que assola o mundo. O mundo capitalista da época viveu a sua pior crise. E o centro dessa crise de superprodução é os Estados Unidos. Por que isso está diretamente relacionado a gente? Por quê? O Brasil produzia café, é o nosso principal produto de exportação. E as nossas exportações iam para onde? Para os Estados Unidos. Justamente para o centro da crise econômica mundial. Se o centro da crise econômica mundial está vivendo a maior crise de sua história, e se nós vendíamos o nosso café para eles, é óbvio que no momento de crise econômica sem precedente, o café é supérfluo. Então os Estados Unidos vai simplesmente parar de comprar o nosso café. E a elite brasileira de São Paulo, que é o principal centro econômico do Brasil no período, com medo do processo eleitoral que se aproximava, os paulistas vão simplesmente romper a política do café com leite que vigorava na época. O que é a política do café com leite? Na República Velha, São Paulo e Minas Gerais se alternavam na presidência da República. Durante um mandato, o presidente era paulista. No mandato seguinte, o presidente era mineiro. Mas a gente também não pode esquecer de que outros estados tinham grande poder de interferência dentro desse contexto. Você poderia ser um presidente do Rio de Janeiro e poderia ser eleito, desde que você tivesse apoio de um dos dois estados da federação, porque São Paulo era o mais rico e Minas Gerais era o mais populoso. Mas a crise de 1929 vai fazer ruir essa política, porque São Paulo não vai querer abrir mão da cadeira da presidência da República diante desse contexto. O presidente na época era Washington Luiz, um macaense, eleito presidente da República com o apoio de São Paulo. E, ao invés de apoiar um mineiro como candidato à presidência da República, eles vão apoiar um outro paulista, Júlio Prestes, rompendo a política do café com leite. Então, a crise econômica sem precedente na nossa história gerou uma transformação política no nosso país. Essa crise de 1929 não gera só crises políticas no Brasil, mas a crise de 1929 está diretamente responsável também por, inclusive, fazer ascender na Alemanha Hitler. Os governos nazifascistas ganham força no mundo a partir dessa crise do sistema capitalista e a partir do fato de que as democracias eram vistas como sendo incapazes de tirar os seus países da crise econômica em que eles estavam inseridos. Com a aliança rompida, a gente tem dois grupos fortes em oposição disputando a eleição presidencial de 1929 e 1930. De um lado, a gente tem a Aliança Liberal. Minas Gerais, para conquistar o apoio do Rio Grande do Sul, inclusive nem indicou o nome do presidente. É o Rio Grande do Sul que indica Getúlio Vargas como nome para disputar a presidência da República. Então eu tenho Minas, fechamento com Getúlio Vargas e Rio Grande do Sul. E eles vão buscar na Paraíba, para representar o Nordeste, um nome para candidato a vice. E este cara é João Pessoa. Junto com Getúlio Vargas, eu tenho também as classes médias urbanas, ou seja, médicos, engenheiros, advogados, que estão saturados com a ideia de uma oligarquia, né? São ricas famílias ligadas ao campo que exercem um poder no Brasil retrógrado com uma ideia agrária exportadora. Então, eles querem o novo, eles querem a novidade. E este grupo de Getúlio, neste contexto, está representando o novo, a novidade. Junto com Getúlio, a gente também tem os tenentes. Do movimento tenentista estudado na República Velha, os tenentes acreditavam que eles tinham um ideal moralizador da nação e têm armas. Então, Getúlio tem uma força militar, né, paramilitar, que são os tenentes do movimento tenentista. Junto com Getúlio Vargas, a gente tem as oligarquias dissidentes de cada estado, ou seja, famílias poderosas de todos os estados brasileiros que estavam descontentes com a liderança exercida pelos paulistas. Então, todas as oligarquias dissidentes vão estar do lado de Getúlio, porque eles vão estar representando naquele contexto o quê? O novo, a mudança. Ironicamente, Minas também está lá, né? Porque Minas, durante todo o processo da República Velha, teve essas vantagens da política do café com leite. Agora passou uma tinta de novidade
e está disputando a eleição como o novo ao lado de Getúlio. Eu não posso dizer que Getúlio Vargas tinha o apoio do povo, mas com essa ideia de novidade, de diversificação econômica, de valorização do trabalho e do trabalhador, o grupo de Getúlio Vargas ganha simpatia do povo. Esse povo todo está disputando a eleição contra aquele grupo que era visto como sendo o grupo tradicional. Quem? São Paulo, que tinha presidência na figura de Washington Luiz, o candidato é Júlio Prestes, todos os que estavam satisfeitos com a liderança e com a hegemonia de São Paulo, com a hegemonia do café, estavam do lado dos paulistas. Inclusive os donos de indústrias, que construíram as suas indústrias a partir do lucro que obtinham na produção de café. Como assim, professor? Muitas indústrias que existiam em São Paulo naquele período, elas foram construídas a partir do capital excedente do café. Nem lá e nem cá, a gente tem quem? A gente tem o Partido Democrático. O Partido Democrático é um partido indeciso. Ele não sabe muito bem o que fazer, quem apoiar nesse contexto. Getúlio Vargas perdeu a eleição oficialmente. Júlio Prestes, Washington Luiz, né, São Paulo, saiu vencedor. Mas uma coisa é você ganhar a eleição, outra coisa é você sentar na cadeira da presidência da República. Por quê? Porque os grupos ligados a Getúlio Vargas vão acusar fraudes no processo eleitoral. Vão acusar São Paulo de ter manipulado o resultado das eleições a partir da Junta de Verificação Eleitoral, que fraudava constantemente o resultado das eleições brasileiras durante a República Velha. A ala jovem do partido ligado a Getúlio Vargas está inconformada com o resultado das eleições. E eles vão se agarrar à primeira oportunidade que tiver para tentar derrubar o presidente que foi eleito, para tentar derrubar Júlio Prestes. É aí que entra João Pessoa na Paraíba mais uma vez na nossa história. As eleições locais na Paraíba foram extremamente agressivas, inclusive de cunho pessoal, ofendendo a moral dos candidatos lá na Paraíba. E João Pessoa foi assassinado. Ora, ele foi assassinado por questões políticas locais? Será que ele foi assassinado porque andou pegando a mulher de quem não devia? O fato é que esse assassinato vai ser utilizado pelos partidários de Getúlio Vargas como uma desculpa para se somar à ideia de que as eleições foram fraudadas, e aí eles vão, com o apoio dos tenentes que têm armas, derrubar o presidente que foi eleito e assumir o poder no Brasil em 1930 por meio de um golpe de Estado com auxílio dos militares. Os militares vão impedir a posse de Júlio Prestes, o pessoal veio em comitiva do Rio Grande do Sul para cá, ganhando adeptos ao longo do percurso, amarra seus cavalos no obelisco do Rio de Janeiro, e Getúlio Vargas assume o poder com o apoio dos militares. Os militares vão entregar o poder a Getúlio Vargas em 1930, com um congresso fechado. Getúlio inaugura o seu primeiro momento como governante no Brasil, que é muito pano para manga para a gente estudar. Isso representa o fim da ideia da República dos Coronéis, da República Oligárquica e do voto de cabresto, pelo menos na teoria. A forma com que Getúlio Vargas exerceu o poder é uma espécie de desafio à nossa forma de pensar. Por quê? Porque Getúlio Vargas foi amado e odiado na história. É um personagem extremamente controverso. Você vai chegar ao final das nossas lives se perguntando: será que Getúlio Vargas foi um excelente presidente ou foi um péssimo presidente? Ou nenhuma coisa e nem outra? Ou um meio termo? Era Vargas, 1930 até 1945. Já vou dando um spoiler. Getúlio vai sair do poder em 1945, depois ele volta em 1950, e aí, cenas dos próximos capítulos. Hoje a gente vai ficar até 1945, então a gente vai ter 15 anos de governo de Getúlio Vargas para estudar aqui na aula de hoje. A gente vai percebendo ao longo da nossa aula, da nossa live, que é um período de grande fomento da cultura popular. Talvez a maior expressão da cultura popular brasileira, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, onde a gente mora, é o carnaval. É durante o período de Getúlio Vargas que o samba, né, começa a descer o morro e ser aceito na sociedade. Porque existe um fomento muito grande da cultura popular na era Vargas. Isso é um ponto positivo, né? Lógico que existem inúmeros outros pontos negativos. Mas essa participação popular e o carnaval, né, essa ideia da cultura do carnaval é um ponto positivo para o governo de Getúlio Vargas. E por que justamente a Portela? Porque ao longo da era Vargas existia uma aliança. Essa aliança não era declarada,
ela era uma aliança ideológica. Getúlio Vargas tinha o ideal desenvolvimentista, né, de valorizar a cultura nacional, os temas nacionais, assim como os desfiles da Portela naquele período da Era Vargas. Então a gente vai perceber que os desfiles andavam casados, né? A Portela fala sobre os trabalhadores brasileiros. Por quê? Porque Getúlio Vargas valoriza o trabalhador brasileiro. Eles falam sobre literatura brasileira. Por quê? Porque Getúlio Vargas vai incentivar a literatura brasileira. Então existe essa espécie de casamento velado. Inclusive, como norte para as nossas discussões, vocês vão perceber que ao longo de vários trechos da nossa live, nós vamos inserir partes do desfile da Portela do ano 2000, cujo tema era Trabalhadores do Brasil, que vão estar casando com a nossa história que a gente está narrando aqui para vocês. Foi um desfile onde a escola procurou remontar o passado do período do governo de Getúlio Vargas com os pontos positivos e os pontos negativos. E agora está chegando mais um carro da Portela, Revolução de 30, né? É o segundo carro da escola. Aí está o próprio Getúlio, a cavalo. Getúlio fardado a cavalo e a inspiração de algumas das fantasias das fascistas desse carro vem das melindrosas da década de 20. E toda essa escultura aí do Getúlio tem 6,5 metros de altura. Esse carro tem o café com leite numa alusão ao que acontecia durante o que se chamou a República Velha, que era a alternância de poder entre Minas e São Paulo. Minas com leite, São Paulo com café. E Getúlio acabou com a farra do pessoal. Exatamente. Chegou um gaúcho para acabar com esse café com leite. Continuando, que é a ideia da produção de petróleo, que foi durante o governo de Getúlio Vargas que o petróleo brasileiro começa a ser explorado. Getúlio, como presidente, ainda novo, do lado da imagem, com a faixa presidencial, e uma das últimas imagens que a gente tem de Getúlio Vargas, que em 1954, Getúlio Vargas deu um tiro no coração e se matou. Quem quiser saber por que ele se matou vai ter que assistir a segunda live, porque eu não vou contar na primeira, até porque não dá tempo, né? Trabalhismo e populismo no vazio de poder. Vamos primeiro para o conceito mais fácil. O que é populismo? Populismo é quando o governante dá benefícios ao povo sem que esses benefícios gerem algum tipo de independência do trabalhador. Os governos populistas eles vão dar algum benefício para o povo para manter o povo sob seu domínio, sob o seu controle. Hoje em dia isso não acontece. Não existe nenhum tipo de política assistencialista para manter o povo sob o controle de determinados políticos. Isso é coisa do passado, será? E o que é trabalhismo? É uma série de políticas voltadas para o trabalho e para o trabalhador. Então, a gente tem duas nomenclaturas que poderiam ou não ser empregadas para caracterizar o governo de Getúlio Vargas. Ele é trabalhista ou ele é populista? Num vazio de poder. Por quê? Porque até então existia uma classe hegemônica agrária no Brasil. E agora você se pergunta qual é o grupo hegemônico que existe no Brasil? Não tem. A hegemonia é exercida pelo presidente. Porque você não tem os cafeicultores mais com tanto poder, porque você vai ter uma indústria crescente no Brasil. O poder vai ser exercido pelos militares? Ou todos eles vão dividir o poder ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo nenhum exercer o poder ou a hegemonia? A primeira parte do governo de Getúlio Vargas é o chamado governo provisório. Se eu tenho tantos interesses opostos que me apoiaram no processo eleitoral, como é que eu vou conciliar o interesse de tantos grupos agora no exercício do meu poder, do meu mandato? Os tenentes eles querem um Estado forte, um Estado militarizado, o poder centralizado. Por sua vez, a classe média quer a democracia, quer a liberdade. A ideia que se tinha era de que a Constituição brasileira era extremamente atrasada, retrógrada. E como ela era uma Constituição retrógrada e atrasada, ela precisava ser modificada. Então, anulou-se a Constituição. Uma das primeiras atitudes de Getúlio Vargas é quando ele cria o chamado Ministério do Trabalho, que vai gerar ações voltadas para o desenvolvimento do trabalho e das leis trabalhistas, e o Ministério da Educação, com ações e políticas voltadas para a organização e desenvolvimento da educação no país. Mas não vamos esquecer que Getúlio, desde o primeiro momento do seu governo,
o seu governo foi exercido de forma autoritária. Uma das atitudes de Getúlio Vargas é nomear interventores para os estados, ou seja, os estados brasileiros, com seus governadores eleitos, muitos desses governadores foram depostos. E para o lugar deles, Getúlio nomeou interventores de sua confiança. Isso é autoritarismo. Certo? Você destitui o governador democraticamente eleito e nomeia para o lugar deles, interventores que vão estar lá para representar os interesses do presidente, os interesses do poder central. Inclusive nomeando interventores para São Paulo, o que vai gerar uma forte oposição dos paulistas, porque São Paulo já está inconformado, porque Getúlio destituiu o presidente que foi eleito pelos paulistas, né? Paulista eleito e tal, foi deposto por Getúlio. E agora, não obstante isso estar acontecendo, Getúlio vai destituir o governo local de São Paulo e nomear um interventor que vai estar lá para atender aos interesses do próprio Getúlio. E é óbvio que isso vai gerar algum tipo de protesto. Getúlio Vargas vai comprar café dos produtores paulistas, que o café estava sobrando, e Getúlio vai queimar este café para tentar manter o preço elevado, tendo em vista que ele está diminuindo a oferta dessa mercadoria, e aí isso é uma sinalização positiva para os paulistas, está dando um alívio financeiro aí para São Paulo. Mas ele falou o seguinte, aí São Paulo não gostou. Eu compro o seu café, mas não planta mais não. Você organiza aí a sua produção, a sua plantação, porque não vão haver mais compras de café. Escolhido por Getúlio Vargas para exercer o poder em São Paulo, João Alberto Lins de Barros, da coluna Prestes. PDSP, Partido Democrático de São Paulo, que apoiou Vargas durante a Revolução de 1930, agora começa a se tornar oposição a Getúlio. Por quê? Porque eles acreditavam que Getúlio iria dar o governo de São Paulo para um interventor ligado a eles, e Getúlio não deu. Acabou? Não. São Paulo vai organizar um levante contra Getúlio Vargas, chamado de Movimento Constitucionalista de 1932, MMDC. Por que esse movimento é apelidado de MMDC? Porque ele começa com protestos de estudantes contra as ações de Getúlio Vargas. E esses estudantes, eles foram assassinados. Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Como eles foram assassinados, eles viraram uma espécie de símbolo do processo de levante de São Paulo contra Getúlio Vargas. Quais são os motivos da Revolução Constitucionalista de 1932? Em primeiro lugar, a ideia de um revide às eleições de 1930, quando São Paulo teve o seu presidente democraticamente eleito deposto pelos militares com o apoio de Getúlio Vargas. Então, esse é um primeiro fator de descontentamento. Em segundo lugar, Getúlio tirou o governador democraticamente eleito de São Paulo e nomeou um interventor para o Estado. E, em terceiro lugar, os paulistas estão descontentes com a política de Getúlio Vargas para o café, em que ele afirma que não vai mais comprar o café dos paulistas, o café excedente dos paulistas, que os paulistas tinham que se virar com a produção. Eles também querem a Constituição, óbvio, né? Porque Getúlio Vargas está governando de forma ditatorial. Então, eles vão exigir também a criação de uma nova Constituição para o Brasil. Aí tem o período do início do conflito, 1º de julho daquele ano. São Paulo, inicialmente, acreditou que ele teria apoio de outros estados. Não teve apoio de ninguém. Por quê? Porque esses outros grupos não se levantaram contra Getúlio. Provavelmente porque Getúlio Vargas estava atendendo aos interesses deles. Meses depois, Getúlio consegue sufocar o movimento. E Getúlio teve a primeira grande atitude política, porque ao mesmo tempo em que ele derrotou os revolucionários de São Paulo, ele não puniu os revolucionários. Ele vai chamar os paulistas para o diálogo. E ele afirma para os paulistas o seguinte: você está se revoltando contra mim porque eu anulei a Constituição, porque não tem Constituição, mas a gente já falou que vai fazer uma Constituição e a Constituição será mais moderna. Então não tem por que você se revoltar contra mim. Ah, mas você tem interventor no meu estado. Mas esses interventores não vão mais estar no seu estado na próxima eleição. Isso tudo é o quê? É temporário. Ah, mas e a política do café? Ah, isso aí você tem que se virar mesmo, porque não tem mais como a gente ficar dando dinheiro nacional para poder resolver o problema dos cafeicultores de São Paulo. Embora vocês sejam a maior parte do nosso PIB, vocês precisam dar um jeito, porque eu vou direcionar esse capital para outras coisas. Eu não posso ficar comprando eternamente o café que está sobrando de vocês. Aqui nós temos os paulistas no seu levante contra Getúlio Vargas, os cartazes reivindicando a participação de todos contra Getúlio, os paulistas enaltecendo sua bandeira e conclamando os seus a lutar contra Getúlio. Percebam aqui militares com a bandeira de São Paulo
E aí você tem Getúlio, um bonequinho na mão do bandeirante paulista, abaixo da ditadura de Getúlio. Do outro lado, a ideia de chamar os paulistas para cumprir o seu dever na defesa da democracia e lembrando os estudantes assassinados durante o levante, durante o movimento. Na parte de cima, nós temos a queima de café, que era tão comum durante a República Velha e ainda no primeiro momento do governo de Getúlio Vargas continuou a ocorrer. Existiriam os deputados eleitos por estados e também os deputados classistas, ou seja, cada classe social escolheria os seus representantes. A gente chama isso de deputados classistas. Médicos vão ter lá o seu deputado médico, ok? Artigos previstos na nova lei, na nova Constituição. 1. Voto direto, ou seja, você vota no seu representante, é você que vota de forma direta. Não existe eu vou votar em uma junta e a junta eleitoral escolhe o presidente, por exemplo. Não, nós votamos de forma direta. O voto é secreto. Ué, professor, mas o voto não era sempre secreto. Não, não. A gente já falou que o voto na República Velha era um voto aberto. Você ia até a mesa e falava o seu voto para o mesário. Quando você institui o voto secreto, é uma tentativa de moralizar o processo eleitoral, atendendo aos interesses dos tenentes do movimento tenentista também, né? O voto não era obrigatório, ou seja, era facultativo, e a justiça eleitoral não vai mais ser ligada ao presidente da República. É o nascimento da justiça eleitoral independente. Também na Constituição de 1934, nós temos o sufrágio universal, ou seja, entre aspas, todo mundo pode votar. É a primeira vez na história do Brasil que as mulheres tiveram o direito de voto. Porém, menores de 18 anos e analfabetos não podem votar. De 16 a 18 podem votar recentemente, certo? O voto é facultativo na atual legislação. E analfabeto também só pode votar a partir da nova Constituição, de 88. Oficializou-se na Constituição de 1934 a criação do Ministério do Trabalho, mas que já existe desde o momento em que Getúlio Vargas praticamente assumiu a presidência, que a gente já falou no slide anterior. O nome do ministro do Trabalho era um cara chamado Lindolfo Collor, avô do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Getúlio tem uma política de valorização da indústria. E para isso ele vai criar o IAA, Instituto do Açúcar e do Álcool, e vai dar linhas de crédito para as empresas. Getúlio também começa o processo de criação da legislação trabalhista, ou seja, começa naquele momento a consolidação das leis trabalhistas, a CLT, que perdura até os dias de hoje, embora recentemente ela comece a estar sentindo alterações, começa a estar sofrendo alterações por parte dos políticos aí 2019, 2020. Nacionalização do subsolo, ou seja, a partir da Constituição de 1934, todas as riquezas que estivessem no subsolo brasileiro vão pertencer à nação. Não existe a ideia de você ser uma nação estrangeira, por exemplo, vir aqui, extrair a riqueza e carregar embora. Não. A Constituição vai prever a manutenção dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, o sistema presidencialista, ou seja, a gente vai votar para presidente, em uma federação, ou seja, união de estados independentes entre si, mas subordinados a uma Constituição. As eleições diretas para presidente não se realizariam em 34. Então, os deputados escolheriam o próximo presidente. De forma indireta, Getúlio Vargas foi escolhido por eles para exercer o mandato, a partir de 34 até 38. Isso mostra para a gente que Getúlio Vargas provavelmente estava atendendo aos interesses daqueles deputados. Senão, eles não teriam votado em Getúlio para permanecer na presidência da República. Então, Getúlio vai inaugurar uma nova fase do seu poder. Se o seu primeiro mandato é chamado de governo provisório, o segundo mandato é chamado de governo constitucional. Os poderes foram atribuídos a ele pelos deputados, segundo uma lei que estava na Constituição de 1934. O governo constitucional já é um spoiler. Por quê? Se ele estava previsto para terminar em 38 e ele termina em 37, significa dizer que alguma coisa aconteceu antes. A partir desse momento, a gente vai respeitar a cronologia, mas o meu principal foco é tematizar a história. No governo de 1934 a 1937, é instituído no Brasil o ensino primário, público e obrigatório.
O objetivo é dar escolaridade à população, necessidade de reconhecimento oficial e fiscalização das escolas de ensino secundário e superior. Ou seja, antes, qualquer um poderia abrir uma escola e ensinar qualquer coisa. Agora, através das ações do Ministério da Educação, vai haver uma sistematização do que precisa ser ensinado, uma organização de currículos. Getúlio Vargas vai defender a ideia do ensino religioso, tanto em escolas públicas quanto em escolas privadas. Diferenciação dos ensinos para meninos e meninas. Você tinha sala de meninos, sala de meninas. O que se ensina para os meninos? O que se ensina para as meninas? O Estado brasileiro se coloca como grande interlocutor dos conflitos sociais. Ou seja, Getúlio não quer discussão, briga entre as classes sociais. Ele vai procurar intermediar os conflitos entre os grupos. Ele vai, assim como aconteceu na Itália fascista, por exemplo, assim como aconteceu na Alemanha nazista, ele vai procurar ser o grande referencial, o interlocutor entre as massas e os patrões, em um Estado extremamente corporativista, onde os grupos não entram em atrito e eles vão ter que se articular com o presidente, o grande responsável por eliminar os conflitos da sociedade. Por conta disso, Getúlio ganha um apelido, o pai dos pobres, no sentido de que era o grande defensor da população pobre, tendo em vista toda a legislação trabalhista que foi criada durante seu governo. Outros também fazem um complemento a esta frase. Diz que Getúlio Vargas era a mãe dos ricos. Vou dar um exemplo. O patrão não quer aumentar o salário. Aí Getúlio vira para o patrão e fala assim, ou a gente dá um pequeno aumento para calar a boca da população, ou esse povo daqui a pouco faz uma revolução comunista, igual fizeram na União Soviética, e tomou o poder aqui. Para controlar o trabalhador, Getúlio deu uma série de benefícios. Todo dia 1º de maio, no estádio do Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, em São Januário, existia um anúncio de Getúlio Vargas com algum tipo de benefício trabalhista. E aí eu listei todos eles, independente do ano em que eles foram dados, para facilitar para a gente aqui esse entendimento. Jornada máxima de trabalho de 8 horas diárias, 40 horas semanais. Não é, professor? Antes não tinha essa regulamentação, não? Não. Trabalhava-se o quanto o patrão determinava. E se você não quisesse trabalhar, a mão de obra está aí, abundante. Eu boto você na rua e contrato o outro, bota no seu lugar. Se você quiser que o seu funcionário trabalhe mais do que isso, pague hora extra para ele. E desde que isso não ultrapasse o total de 12 horas diárias. Pelo menos um dia da semana era de folga remunerada para o trabalhador. Criação do salário mínimo, férias anuais remuneradas, regulamentação do trabalho feminino. A mulher passou a ter direito à licença maternidade remunerada e também o direito de sair para amamentar seu bebê. Menores de 14 anos eram proibidos de trabalhar. E entre 14 e 18 eles até poderiam trabalhar, mas precisavam da autorização dos pais e desde que estivessem frequentando a escola. Essas legislações, essas leis estão na chamada CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, que talvez seja um dos principais legados de Getúlio Vargas para o trabalhador. Embora a gente tenha citado todas elas aqui, todas ficam prontas só em 1943, durante o Estado Novo. Conforme eu já falei, a gente está seguindo uma história temática e não tão cronológica. 1º de maio é o quê? É Vasco da Gama. É o quê? É São Januário. É o quê? É um benefício novo sendo dado ao trabalhador. E aí você tem os desfiles, Getúlio desfilando carro aberto, São Januário lotado, todo mundo com as bandeiras nacionais, valorização da pátria, das nossas cores, da nossa herança cultural, da nossa miscigenação, é o branco, é o índio, é o negro, na miscigenação brasileira. O Palácio das Águias. E aí a gente está vendo o Abre Alas da Escola e tem um detalhe, esse ano a águia, que é o símbolo maior da Portela, não vem sozinha não, ela vem acompanhada por outras águias, que representam as águias do Palácio do Catete, o atual Museu da República, Foi lá no Palácio das Águias, apelidado de Catete, que Getúlio governou e terminou se suicidando. O Palácio das Águias.
A sede do governo de Getúlio Vargas está aqui. Hoje é o Museu da República, no Rio de Janeiro. Por enquanto não pegou fogo, né? Igual o Museu Nacional. A águia é um símbolo de poder. E é um símbolo de poder desde vários impérios para trás. Na Alemanha nazista, a águia está presente. A águia alemã era o símbolo, né, do poder alemão. Em Roma existia a águia. E no Palácio do Catete, atual Museu da República, também existia. Inicialmente, o Barão de Nova Friburgo, que era o dono dessa construção. Em cima tinham estátuas barrocas, a gente pode observar. E depois, quando o governo da República adquire o prédio, é a águia que passa a ser representada no alto da sua estrutura. Na parte de baixo, a gente tem o quê? A gente tem a cama, né, onde o corpo de Getúlio Vargas depois foi encontrado morto. No final da nossa segunda live, a gente vai estar falando sobre isso. A águia também é o símbolo de quem? Olha ali em cima. É o símbolo da Portela, que está alinhada, entrelaçada com os ideais culturais de Getúlio Vargas. O interior do palácio, ali você tem as pastas ministeriais, ainda o quadro de construção da República Brasileira, e aí a gente percebe o luxo, né, as salas, a ostentação, os lustres, enfim, todo o mobiliário do Palácio do Catete é aberto à visitação. Este momento é um momento de radicalização política no Brasil e no mundo, conforme a gente já falou com vocês anteriormente. E no Brasil, 2 grupos vão representar esse radicalismo político. É extremamente importante que você compreenda cada um deles e o que cada um deles defende. De um lado, a gente tem a AIB, Ação Integralista Brasileira. E do outro lado, a gente tem a ANL, Aliança Nacional Libertadora. Quem é o chefe da AIB? Plínio Salgado. E quem lidera a ANL é Luiz Carlos Prestes, da coluna Prestes. Durante um tempo esteve junto com Getúlio Vargas, mas houve uma ruptura entre eles e aí o Luiz Carlos Prestes passou a fazer oposição a Getúlio. A AIB é aliada de Getúlio Vargas. Eles têm um ideal extremamente nacionalista, ou seja, é um amor ao Brasil, um amor exagerado ao Brasil, às nossas cores e aquilo que a nossa pátria representa. É inspirado no fascismo italiano, que é um governo que teria um Estado forte, o poder centralizado na mão dos governantes, em um Estado corporativista, em que o líder é o grande interlocutor entre os conflitos sociais e o líder é extremamente carismático. Eles defendem um ideal de família e é muito atrelado à ideia de religião católica devido às tradições católicas. Do outro lado, nós temos na Aliança Nacional Libertadora as ideias socialistas, a criação de um governo comunista e a participação do Partido Comunista Brasileiro. Eles vão defender o chamado internacionalismo comunista, ou seja, as fronteiras brasileiras é o menos importante. O mais importante é o ideal comunista. O socialismo é a teoria e o comunismo é a tentativa de se implementar aqueles regimes socialistas. A ideia da ausência de classes sociais, a ausência da grande propriedade privada, a ausência do grande capital, combate ao sistema capitalista. A ANL tem um forte apelo popular pela ideia de inclusão social, a defesa da reforma agrária. Normalmente, um comunista não acredita em Deus, porque dentro da ideia que se tem, a religião é o ópio do povo, ópio é uma droga que aliena. Então, a religião seria uma droga que aliena a população. Se, por um lado, a AIB combate o liberalismo econômico, do outro lado, a ANL combate, além do liberalismo, o próprio sistema capitalista. São influenciadas por regimes que vêm de fora do Brasil. O fascismo, o nazismo, alemão e italiano, a ideia do comunismo que está lá na União Soviética. Eu acredito que o governo de Getúlio Vargas tem uma forte influência do nazifascismo, exceto a ideia de raça pura ariana. Porque em algumas ocasiões, aliás, em algumas não, em várias, a diversidade cultural brasileira foi valorizada por Getúlio. Como é que eu posso defender um ideal de raça pura ariana superior se no caso brasileiro eu estou enaltecendo, eu estou valorizando o branco, o índio, o negro? Inclusive pinturas são feitas em que Getúlio, o cara vai pintar e Getúlio fala assim, não, eu quero que você pinte o branco, eu quero que você pinte o índio, eu quero que você pinte o negro. Isso é o quê? Isso é valorização da cultura brasileira. Como é que eu posso dizer que Getúlio, então, tinha a ideia de raça pura ariana? Ele enaltece a cultura brasileira. Plínio Salgado, da AIB,
o grito de saudação que faziam Anauê e o soldado camisa verde com a bandeira que o representava. Luiz Carlos Prestes da ANL, Olga Benário e a bandeira do movimento, a bandeira do Partido Comunista. Existe um filme chamado Olga, é um filme da Globo, que narra a chamada intentona comunista. Os comunistas vão tentar tomar o poder no Brasil. Luiz Carlos Prestes vai se aliar a vários grupos internacionais de vários países com o objetivo de derrubar Getúlio Vargas e tomar o poder à força num movimento que entrou para a história com o nome de Intentona Comunista. O ano em que isso ocorre é 1935. É porque essa ala é a mestre Candonga, perdão, ela só faz menção à ameaça comunista, a chamada intentona. Na fantasia, as iniciais da Aliança Nacional Libertadora e a foice e martelo nos ombros, símbolo do movimento comunista internacional. Rapidamente eles foram derrotados pelas tropas de Getúlio. Os comunistas que fizeram esse levante começaram a ser perseguidos. E uma vez perseguidos e capturados, eles vão passar a ser torturados pela polícia de Getúlio. Quase chorei 2 vezes quando eu vi o filme Olga, na parte em que acontece aquela coisa com aquele bebezinho. Depois, quem quiser assistir ao filme pode ficar à vontade. O movimento não foi bem sucedido, seus líderes foram presos, Olga Benário foi deportada, Getúlio freou o movimento, e isso vai dar a Getúlio a desculpa que ele precisava. Getúlio está para sair da presidência da República em 1938. E como resultado de um desgaste natural que começa a ocorrer no governo de Getúlio Vargas, Getúlio vai se aproveitar da intentona comunista e do medo dessa ameaça comunista de que eles tomariam o poder no Brasil para inventar um novo plano comunista em 1937. No plano Cohen, os comunistas estariam mais uma vez tentando tomar o poder no Brasil. Só que é um plano fictício. Getúlio inventa. Por quê? Porque com este plano inventado, Getúlio cria o cenário favorável para tomar o poder à força. Então Getúlio dá um golpe de Estado dentro do governo constitucional e institui o chamado Estado Novo. O Estado Novo, que vai de 37 até 1945, é a ditadura escancarada de Getúlio Vargas. Além do fechamento do Congresso, quais são as outras ações do Estado Novo de Getúlio Vargas? A criação de uma nova Constituição. E nessa nova Constituição, o Executivo teria poderes quase que totais. O sistema eleitoral simplesmente deixou de existir e os partidos deixaram de existir. E aí a A e B, que certamente Plínio Salgado queria em algum momento assumir o poder, começa a disputar com Getúlio. E aí Getúlio manda acabar com a A e B. É neste momento em que existe um afloramento muito maior da cultura brasileira e uma maior repressão de Getúlio Vargas contra seus opositores. Se por um lado eu tenho a criação do Instituto Nacional de Cinema para valorizar o cinema e a cultura brasileira, se eu tenho a ideia de valorização do índio, do negro, do europeu, da mistura de raças dos brasileiros, por outro lado eu tenho a criação do Departamento de Imprensa e Propaganda, que cria censura aos meios de comunicação, que persegue os inimigos políticos de Getúlio Vargas. E aí estamos já no terceiro carro, pleno Estado Novo, prisões, há um carrasco, há uma outra escultura de um ser humano tendo a cabeça... Um torniquete, né? Exatamente, um torniquete na cabeça. É a segunda vez nesta noite que a gente reflete visualmente, alegoricamente sobre isso. É bom lembrar, sempre é bom lembrar. Mais uma jaula na avenida, mais presos. É a história do Brasil sendo contada nos seus momentos gloriosos. Aquele mesmo cara que criou toda aquela legislação trabalhista, aquele mesmo cara que a gente vai ver que daqui a pouco vai desenvolver a indústria nacional, por outro lado, o que o cara faz? Ele é um ditador, ele é um torturador, o seu governo tortura as pessoas. Existe censura aos meios de comunicação. Então, olha que controverso é. A DASP tinha a função de moralizar e capacitar o servidor público para o exercício de suas funções. Começa a existir a ideia de concurso público para que o funcionário público exercesse determinadas funções. A partir de 1939, o Brasil começou a ser pressionado para assumir um lado
na Segunda Guerra Mundial. E aí é que é o grande contraditório. Pensem comigo. O Brasil vive um regime ditatorial semelhante ao que existe na Alemanha nazista e muito mais parecido com o que existe na Itália fascista. Quase que involuntariamente, o Brasil estaria dando apoio ao nazifascismo alemão e se colocando contra os Estados Unidos. No entanto, Getúlio Vargas vai flertar com os dois lados do conflito. Porque naquele momento, Getúlio precisava de capital para o desenvolvimento industrial do Brasil. Precisava desenvolver a indústria nacional. E o Brasil não tinha capital para isso. Então ele flerta com os dois grupos no sentido de eu fecho com quem me der mais. Eu fecho com a Alemanha se ela me favorecer de alguma forma. Nesse momento, o Brasil vendia muito algodão para a Alemanha, além de ser ideologicamente muito parecido com eles. Do outro lado, eu tenho os Estados Unidos, grande potência mundial. Depois da Segunda Guerra, então, que ele se consolida como a maior potência do mundo. Então, os Estados Unidos podem me oferecer o quê? Dinheiro. Os bancos dos Estados Unidos se recusam a apoiar o Brasil financeiramente. Getúlio virou arara. E aí, em pronunciamento em rádio, a fala de Getúlio Vargas foi de praticamente fechar apoio à Alemanha nazista. Os Estados Unidos pirou o cabeção, falou, eu não posso perder o Brasil. E aí chama-se para a mesa de negociações. E os Estados Unidos vai emprestar o dinheiro que o Brasil precisava para patrocinar o seu processo de industrialização. O Brasil declarou apoio aos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, rompendo relações com a Alemanha. E, inclusive, a Alemanha fundou navios brasileiros, né, o que facilita um pouco essa decisão. E aí eu tenho desenvolvimento da CSN, eu tenho desenvolvimento da Vale do Rio Doce, eu tenho desenvolvimento da Petrobras. A ideia também de que eu preciso de hidrelétricas para fomentar o desenvolvimento elétrico, né? Porque como é que eu vou desenvolver uma indústria de base se eu não tenho eletricidade para poder fazer essa indústria girar? Então o Brasil começa a se desenvolver industrialmente nesse período do Estado Novo, a partir dos empréstimos que foram feitos pelos Estados Unidos ao Brasil em troca do apoio brasileiro aos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Essa é a contradição da era Vargas na Segunda Guerra Mundial. Mas é contraditório por quê? Porque o Brasil tem características próximas ao nazifascismo e está lutando contra o nazifascismo. Como é que pode isso? Você é uma coisa e está lutando contra um outro país que é igual a você, ou muito parecido com você. E isso vai ser decisivo para Getúlio Vargas sair da presidência da República em 1945. Porque quando a guerra termina, que justificativa Getúlio Vargas tem para permanecer no poder se ele era uma ditadura lutando contra outras ditaduras? Começa uma pressão para que Getúlio Vargas deixe o poder, saia da presidência da República. E aí Getúlio consegue organizar um movimento chamado de movimento queremista, de queremos eleições presidenciais, sim, mas com Getúlio Vargas candidato à presidência da República. Mas esse movimento não conseguiu ganhar força e Getúlio foi obrigado a renunciar. Bom, aí vemos a fantasia da ala VIPs significando a anistia de 45 aos presos políticos, já que os aliados tendo vencido a guerra, isso obrigou a Getúlio a abrir politicamente também o seu regime totalitário, autoritário no Brasil. E depois dessa ala VIP, que está deslumbrante, vem o carro da redemocratização. Bom, o título de fantasia, o teatro, a fantasia, a Baiana de Alemar, as vedetes, Cadillac, Serpentina, são a porta de entrada para a gente falar um pouco sobre a cultura brasileira nesse período. É a era do rádio, são as cantoras do rádio fazendo sucesso, é Dorival Caymmi, é Ari Barroso com a música Aquarela do Brasil, Carmen Miranda, portuguesa, mas talvez a mais brasileira de todas as portuguesas, começa a fazer um sucesso enorme mundo afora, com a sua roupa tradicional cheia de frutas na cabeça, propagandeando o Brasil para os Estados Unidos. O Brasil, nesse período, começa a ser apresentado
para os Estados Unidos, e os Estados Unidos talvez comecem o maior interesse em conhecer o Brasil e sua cultura. Lá nos Estados Unidos, o Walt Disney também cria a figura do Zé Carioca, primo do Pato Donald, o que também procura aproximar a cultura brasileira dos Estados Unidos. A cartilha do Brasil era a cartilha de Getúlio Vargas. Então existia toda uma espécie de doutrinação das crianças, desde o princípio na escola, com ideais patrióticos nacionalistas e que enalteciam a figura de Getúlio Vargas, florescimento cultural das tecnologias. E esse carro é o carro Trabalhadores do Brasil. Ele representa as origens dos trabalhadores brasileiros, não é? Os heróis anônimos que constroem o Brasil, né? E representa também, Glória, a famosa frase com que Getúlio se dirigia aos brasileiros em geral, trabalhadores do Brasil, uma marca registrada de Getúlio Vargas. Invariavelmente começava seus discursos assim, né? É verdade. E esse carro aproveita para mostrar a mistura de raças brasileiras, de raças que formam a raça brasileira. O negro, o índio, o branco. No contexto de Segunda Guerra Mundial, a Europa está completamente devastada. Então, não era possível imaginar que eles conseguissem organizar uma Copa do Mundo. Então, começa no Brasil um processo de tentar atrair os Jogos da Copa do Mundo para cá. E aí eles conseguiram, para que em 1950 a Copa do Mundo fosse realizada aqui. A gente tem aí as fotos de construção do Maracanã. E neste momento surgem dois grupos que são extremamente importantes para a gente, que são os grupos nacionalistas, que tem como principal representante Getúlio Vargas, que defende um Estado forte, o poder centralizado, que defende a criação de estatais, defende um Estado interventor da economia, investidor nas áreas estratégicas como um fator de desenvolvimento da nação, que são contra a entrada de capital estrangeiro no Brasil, ou, se esse capital estrangeiro vier para o Brasil, que ele venha de forma direcionada. Ou seja, eles não querem que o capital venha e faça o que quiser no Brasil. E eles vão fazer uma política de oposição ou de neutralidade em relação aos Estados Unidos. Do outro lado, nós temos os grupos que a gente vai chamar de entreguistas. Os entreguistas defendem a ideia de que o capital estrangeiro deve entrar para aqui de forma o quê? Livre. E investir no Brasil de forma o quê? Livre. É uma economia organizada pelo mercado, o liberalismo econômico. E aí, é claro, eles vão defender um Estado o quê? Menor. A não interferência do Estado na economia, a livre iniciativa privada. E esses grupos estarão muito mais alinhados aos Estados Unidos. A gente pensa que só a partir de Lula, Dilma e de Bolsonaro é que existe divisão e radicalização política no Brasil. Isso é porque não lembra do que já estudou no passado. Porque esse momento aqui é um momento de radicalização tão grande, mas tão grande, que eu vou dar um spoiler para vocês de uma live que a gente vai fazer daqui a tantos meses. Esses dois grupos estarão em oposição em 1964. Serão os dois interesses em oposição que vão resultar na ditadura militar de 64. Quando Getúlio foi obrigado a sair do poder, ele fez uma jura. Ele, no alto do avião, deu aquela olhadinha para trás, ele estava indo para São Borja, que é a sua cidade natal lá no Rio Grande do Sul, e disse o seguinte: voltarei ao poder nos braços do povo. A portela desponta, aclamado pelo povo, o Estado Novo. Getúlio Vargas anunciou a despeito da censura, meu sistema segura e mal trabalhador. Alegria, Gil, vai! Tá saindo da pressão, e lá vou eu, jogo a petrólea valer, no carnaval de Ouro. Cassinos MPB, olha essa indústria, essa indústria cresceu, e lá vou eu, jogo a petrólea valer, no carnaval de Ouro. Cassinos MPB, governador sutiã da fantasia, no rádio Açaí, Malharimar, Pedra Celeste, Rádio Lago de Miranteira.
eu no palco, movimento popular. Aí, gente! Eu no Palácio das Águias, eu no ouro, meu rapaz. A luta, e a luta, meu parceiro. Pela soberana da paz, quem foi amado, rodeado na memória, saiu da vida para entrar na história do Brasil. Meu Brasil, meu Deus, foi tentado em aquarela. Meu destino, o destino da